Saudações a todos. Mais uma vez aqui Marcos falando. Eu continuando aqui com o projeto Targos, eu continuo recebendo algumas perguntas, né, pertinentes ao assunto, né. Bom, ontem eu recebi uma pergunta que foi por e-mail. E então, como foi por e-mail, a pessoa, eu acho que não quis. Ela se identificou para mim, mas deixou claro que não queria o nome divulgado, o nome dela, né? Isso aí seria um direito dela pessoal, então eu vou respeitar. Eu vou usar aqui um pseudônimo de José, né? Para se referenciar a essa pessoa, para a gente ter uma referência. Bom, o José, ele me mandou a seguinte pergunta por e-mail. Foi uma pergunta só, mas que me levou a gravar esse vídeo porque eu achei bem interessante. O José me explicou o seguinte: ele assistiu os dois vídeos do Targos e se interessou, né? Ele é iniciante no Lazarus, ele está iniciando, é um programador iniciante, está aprendendo, né? E ele por e-mail ele me pediu um auxílio, né? Ele pretende, talvez, ele está a fim de aprender, e depois, quando ele aprender, ele quer talvez construir um processador de texto RTF tão bom quanto o Targos, etc. Bom, é difícil, né, gente? A gente também, eu ajudo naquilo que eu posso, né? O tempo ele é restrito para todo mundo, né? Mas vamos lá, vou ajudar na parte que eu puder. Ele tá assim, como ele está iniciando, eu aconselhei ele, mesmo não sabendo muito, tente escrever algum programa, né? Faça algum projeto, tente elaborar alguma coisa, porque é a melhor maneira de aprender programação, tá? É praticando, tá? O resto é história, é balela, tá? O cara tem que partir para a prática, mesmo não sabendo muito, tem que praticar. Iniciou ali o teu projeto ali, pintou uma dúvida, parou a programação, tu tá cansado, tá doendo a cabeça, parou, vai pesquisar, aí não conseguiu a solução, esquece hoje, continua amanhã, então é assim, mas não desiste, até tu resolver o problema, assim a gente aprende programação. Bom, então seguindo, é assim, ó, o José, ele tá tentando, eu mesmo aconselhei ele aceitou, né, a sugestão. Ele está tentando fazer ele está tentando criar um editor de texto TXT no Lazarus, tá? Um editorzinho ali mais simples. Ele também recentemente deixou o Windows e passou a utilizar o Linux. Quer dizer, duas pauladas ao mesmo tempo, né? Quer dizer, ele está iniciando no Linux e ao mesmo tempo está iniciando no Lazarus, né? Pô, aí complicou, mas tudo bem. Então, assim, ó, ele está criando ali um editorzinho de texto. Então, ele se deparou, ele tem algum conhecimento, não é zero, né? Segundo a explicação dele, não é zero em programação, mas ele está iniciando, né? Iniciou há pouco tempo. Então, assim, qual é a dúvida dele, gente, que ele me colocou que eu achei interessante? Ele quer saber, porque ele me disse que ele quebrou a cabeça e não conseguiu fazer o programa dele exercer a seguinte ação. Ele está lá no Linux, no sistema operacional, poderia ser o Windows, poderia ser outro. Aí ele quer o quê? Ele quer que o programa dele que abra o arquivo, quando ele vai lá no sistema e manda abrir ou ele dá 2 cliques no arquivo TXT, ele quer que o programa dele já abra a tela e já jogue esse arquivo dentro do memo, né? Então ele me diz que ele tentou de várias formas e não achou nenhum registro assim mais fácil na internet que ele pudesse entender, né, para fazer essa função, né? Tipo assim, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu estou aqui, vou abrir aqui os meus documentos. Eu estou aqui, ó, tenho um RTF aqui, o Targos, apresentação. Aí ele tem lá o arquivo dele em TXT. O
que ele está querendo fazer? Ele vem aqui, tá? Eu já vou até fazer a demonstração para vocês aqui, que na verdade eu sempre vou usar o Targus como exemplo, porque o Targus é o projeto que está ativo, que eu estou trabalhando nele, né? E isso tem a ver até a pergunta do José, porque isso eu já fiz no Targus, já foi uma das primeiras coisas que eu fiz, que eu implementei, então não me custa nada mostrar para ele. Então eu vou aqui simular esse problema, mostrar para vocês, não só para o José, mas acredito que tenha muita gente aí iniciante, eu acho, né? Que acredito que só iniciante tem essa dúvida. Não sei se algum programador tem. Se também tiver, não é vergonha para ninguém, né? Eu vou mostrar para vocês prestem atenção no endereço que eu vou apontar o programa para vocês verem que o endereço é diferente, tá? Eu tenho aqui 2 arquivos executáveis do Targus, um que eu comentei o código para ele não abrir através do abrir com ali, ele não vai fazer nada porque ele não tem esse tratamento, tá? Eu comentei de propósito. E o outro executável que tem esse tratamento e vai funcionar direitinho, vai abrir o arquivo, tá? Então, resumindo, a pergunta do José é o seguinte: o que ele está me perguntando é como é que eu faço, que código que eu escrevo para que o meu programa, ele fechado, ele está lá fechado, eu não abri ele, tá? Eu vou lá, dou 2 cliques no arquivo TXT ou RTF, seja o que for, o sistema operacional já vai chamar o meu arquivo, aliás, desculpa, vai chamar o meu programa, o meu projeto e já vai jogar dentro dele esse arquivo, já vai abrir dentro do mesmo. Então a pergunta do José é mais ou menos essa, é isso que ele não está conseguindo fazer lá. Então eu vou mostrar aqui para vocês, gente, a primeira parte comentada que não funciona, tá? Eu vou usar a opção abrir com, vou explicar para vocês aqui, ó. Tem o abrir com, tá? Aí eu vou chamar aqui, ó, como eu não tenho o Targus ainda, ele está instalado, mas ele não está registrado no meu sistema, entende? Não tem aquela associação, eu não associei ainda o Targus com a extensão RTF, tá? Não quis fazer isso ainda. Então, eu vou usar, quando não tem isso, tu usa essa opção aqui, outro, ó, porque aqui eu tenho abrir com o WordPad, que seria o Wine, né? O Kate, que não abre RTF, o LibreOffice, que abre, e outros aqui, tá? Outros programas que eu tenho registrado. Por isso que eu vou usar o abrir com, tá? Porque se eu tivesse já registrado o Targus como programa padrão no meu Linux para abrir extensões RTF, eu só daria 2 cliques no arquivo RTF que ele abriria direto, tá? Mas no frigir dos ovos é a mesma coisa que eu vou fazer, só que eu vou usar aqui outra opção, né? Então eu venho aqui, clico, tá? Eu vou aqui apontar o caminho do programa que vai abrir este arquivo RTF para mim, tá? No caso, preste atenção no endereço, são 2 endereços diferentes. Eu vou apontar primeiro para o arquivo executável do Targus, que eu descomentei a função, tá? Que logo eu já vou informar que função que eu usei para vocês e para o José. Então eu venho aqui, ó, tá no mesmo diretório do arquivo Targus, ó, eu seleciono. Agora o sistema operacional vai fazer o que? Ele vai associar ele vai tentar associar esse endereço de path do arquivo RTF e vai tentar jogar dentro do programa executável, no caso o Targus, e vai abrir o arquivo dentro do Targus. Só que ele não vai abrir o arquivo porque não tem esse tratamento, não tem essa função lá. Eu comentei isso, tá? Então, na verdade, ele não vai fazer nada, ele não vai abrir nada, só vai abrir o arquivo. Dei OK. Ó, ele chamou o Targus, mas não abriu absolutamente nada, tá? Não aconteceu nada porque eu comentei a função. Bom, agora eu vou fazer para vocês a segunda demonstração, mostrar para vocês que está funcionando, tá? Depois que eu apliquei a função para vocês e para o José. Agora, de novo, eu vou repetir. Vou selecionar aqui o arquivo, abrir com outro. Notem que o endereço agora vai ser outro. O primeiro endereço era na pasta Downloads Targus, né? Agora eu vou ir na minha pasta de projetos,
Targos, projetos em Lazarus, né? Targos, ó, o endereço é outro, para ver como não tem assim nada, tá? Aqui é a mais pura verdade. Vou selecionar aqui o Targos, ó, escolhi o executável. No caso, esse já tem esse tratamento, não está comentada a função. Ele vai fazer o que? O sistema operacional vai pegar agora esse executável, vai fazer a mesma coisa, ou vai tentar pelo menos. Num primeiro momento, o sistema operacional vai capturar o path de endereço desse arquivo de apresentação do Targos, RTF, todo o endereço, inclusive com o nome do arquivo e a extensão, né? Vai abrir o Targos e vai tentar jogar dentro do Targos para que o Targos abra esse arquivo, desde que ele tenha essa função, esse tratamento. Vou dar OK, tá? E logo que eu der OK, se vocês notar, vai abrir primeiro um diálogo, um show message que eu programei, depois eu vou mostrar de propósito para ele dar um break ali, para vocês verem que ele vai jogar ali no show message, na função de mensagem, exatamente o endereço do arquivo todo aonde está. Então assim que eu der OK, dei OK, ó, ele já abriu o arquivo, então ele deu um break aqui e ele me mostrou, ele já capturou o path ou o endereço do arquivo RTF, que é home, marcos, downloads, Targos, apresentação RTF, tá? Aqui ele deu um break no código. Assim que eu clicar em OK, ele vai abrir o Targos e vai jogar, ao invés de ficar em branco, como aconteceu da primeira vez, ele vai jogar o arquivo para dentro do Targos. Tá? Vou dar um OK e abriu o arquivo. Funcionou normalmente, perfeitamente. Abriu o arquivo de apresentação do Targos. E colocou lá em cima, lá, concatenado, que isso também eu já vou mostrar para vocês o código. O nome do Targos concatenado mais o path que ele capturou, né, através do sistema operacional. Isso aqui então foi uma operação externa, vamos dizer assim. Uma operação que eu iniciei de fora para dentro, né? O José me disse que ele não encontrou assim muito ou quase nada, quase nenhuma referência ou nenhum documento ou nenhum registro com relação a isso na internet. E realmente é verdade, tá? Eu fui, por isso eu decidi gravar esse vídeo para o José e para vocês, porque realmente eu não encontrei assim muita coisa mesmo com relação a isso, tá? A função que eu usei, ela é bem conhecida, assim, eu vou mostrar já para vocês, mas não agora no próximo passo, mas não encontrei realmente muitos registros. Vou fechar o Targos, vou minimizar essa janela, vou abrir aqui, ó, esse arquivo no Kate, que é um bloco de notas do Linux. Então assim, ó, a função que eu usei é param, aqui ó, está escrito param str e param cont. Se nós traduzirmos para o português, fica até já fácil entender. Param é parâmetro e str é string. String seria de texto. Então aqui nós temos um parâmetro de string. Seria assim, né, a tradução para o português. E aqui está bem claro, cont seria contador e param parâmetro. Então eu teria um contador de parâmetro, um parâmetro com contador, né, se nós traduzirmos, né? Então já fica bem claro. E mais ou menos assim, simplificando, gente, eu estou simplificando essa função e aplicando ela a este caso, porque ela pode ser aplicada a muitos casos, inclusive linhas de comando também, etc. Tu pode capturar esses parâmetros das mais diversas formas, né? Mas aqui no caso eu estou resumindo e estou direcionando para esse caso, tá? Abertura de arquivo externo, né? Bom, o param str terá sempre, ele vai sempre simplificando, José e gente, ele vai sempre receber uma string referenciada, que vai ter referência ao parâmetro cont. Ou seja, o parâmetro cont aqui embaixo, a gente lendo, é meio assim um pouquinho confuso de entender, mas
Já já eu vou abrir o Lazarus aqui, vou mostrar para vocês, vai ficar fácil de entender, tá? Vou explicar o código. O parâmetro cont recebe números de 0 a 255. Ele seria um array, né? Ele é um array de 0 a 255. E sendo que no argumento 0, o primeiro argumento é o caminho do nome do arquivo com o qual o programa foi iniciado. Então aqui no meu caso, se eu pegar assim, ó, deixa eu só minimizar um pouquinho para vocês. Ó. Se eu pegar lá aquele executável, tá? Vou abrir aqui a pasta projetos. Aquele mesmo executável. Né? Eu vou vir aqui, vou no Targos, vou abrir o executável. Ó, não aconteceu nada, tá? Ele não sequer mostrou o show message e já já eu vou mostrar lá porque eu usei uma instrução if, tá? Então aqui ele vai somente executar esse trecho de código quando eu for lá e usar o abrir com, ou quando eu clicar 2 vezes em cima do arquivo RTF, tá? Fora isso vai ser normal. Eu vou vir aqui, ele vai abrir normalmente, vou abrir um arquivo aqui pelo diálogo, né? E ele vai carregar normalmente o diálogo, ó, tranquilo, tá? Porque eu coloquei uma condição lá. Ele vai só executar aquele código para mim quando eu quero, né? Então assim, fechando aqui, retornando ao arquivo aqui de explicação da função, né? Uma breve explicação. Então nesse meu caso, como eu implementei o código, esse caso aqui de argumento 0, sempre o 0 ele vai retornar o arquivo do meu executável, certo? Mas na verdade eu não estou usando, como eu não estou chamando esse arquivo, esse parâmetro cont 0, e eu estou chamando, aí eu vou chamar o próximo que é o 1, então ele vai colocar no parâmetro 0, ele coloca, no caso, o endereço, o path do meu arquivo executável, né, com o nome do arquivo, no caso Targos, e no próximo parâmetro, que será o parâmetro 1, que é este parâmetro que eu estou chamando no meu código, ele vai colocar aí o path do arquivo que eu der 2 cliques em cima, ou escolher o abrir com e selecionar, do arquivo RTF que eu escolher para abrir no meu programa. Aí ele vai colocar aquele endereço e vai jogar aquele endereço para dentro do meu programa. No caso, eu recebi ele ali no show message, como eu mostrei para vocês. Eu coloquei ali para vocês visualizarem que realmente na função param.str eu estou recebendo o path do arquivo de apresentação do Targos e qualquer outro arquivo que eu selecionar. Então, gente, mais ou menos funciona assim essa função, e funciona bem, sem erros. Agora eu vou explicar para vocês o código, aí vai ficar mais fácil. Vou abrir o Targos aqui, já estou com o Targos, o projeto Targos aqui carregado no Lazarus, tá? Até foi bom eu ter, aproveitando até o gancho aqui, eu estou abrindo aqui o Targos, porque houve nas perguntas, nos questionamentos sobre o Targos até agora que eu recebi, teve um usuário que ele colocou que eu poderia estar, até, claro, é um direito dele, é uma dúvida dele, né? Mas ele colocou de forma que seria uma mentira, que o Targos não existe, que o Lazarus não tem esse componente, não é possível fazer o que eu fiz no Lazarus, etc. Né? Então eu estou aqui mostrando, eu vou compilar depois para mostrar para ele no final desse vídeo. Eu vou compilar e vou executar o Targos para esse rapaz aí ver. Estou mostrando para ele também com todo respeito, não estou nem criticando ele. Eu acho que ele tem o direito de colocar o que ele quiser, só que não é por aí, tá? Não existe mentira, é verdade. Em breve eu vou disponibilizar o Targos para todo mundo que quiser testar ele, tá? Tanto o Linux quanto o Windows, talvez até para Mac, mas aí Mac eu vou deixar em segundo plano, né? Então ao final do vídeo eu faço isso, eu vou compilar para mostrar para esse rapaz que aqui é tudo verdade, não tem nada, não tem encenação nenhuma, tá? Eu não tenho motivo nenhum para fazer isso também. E peço desculpas também
para vocês pela voz que eu moro aqui no sul, aqui, eu estou em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, então aqui é muito frio, né? A nossa primavera aqui entrou, mas tá fazendo bastante frio aqui, eu estou meio gripado, a garganta não tá boa. Eu estou gravando esse vídeo até no sacrifício. Então aqui no sul é muito comum isso aí, tá? Peço desculpas pela voz não tá assim normal. E vamos lá, vamos no sacrifício mesmo, né? Paciência. Bom, então, continuando. Esse trecho aqui de código, esse trecho que vocês estão vendo aqui, eu vou selecionar ele, para ficar mais fácil para visualizar. Esse trechinho de código está fazendo aquela função ali que vocês viram, tá? Ele está inserido aqui no... Eu vou até abrir aqui para vocês, ó. Vou chamar o evento aqui, ó, form create, tá? Vou aqui clicar aqui, vou baixar aqui, tem muita coisa aqui na inicialização, tá? Mas o código está aqui, ó. Chamei o evento form create. Então aqui eu coloquei, ó, a condição aquela que eu disse para vocês é essa aqui, ó. Então eu estou usando a instrução aqui if, tá? O José já conhece essa instrução, eu não preciso explicar para ele, mas a instrução if, quem não souber aí pode estudar, tem bastante os iniciantes que não conhecem essa instrução ainda, ou não sabem usar, ainda não aprenderam a usar, tem bastante informação sobre essa instrução, tá? É uma instrução de condição, tá? Ela é condicional, tá? Quer dizer, se for verdadeira a condição que tu colocar, ele executa o trecho de código, senão não executa. Então aqui eu coloquei assim, ó, o if significa se nós traduzirmos para português. Então eu coloquei aqui no comentário, ó, o seguinte: no parâmetro cont, que é um parâmetro numérico, né? Se ele for igual a 1, aí entra lá aquilo que eu falei para vocês. O 0 seria o path ou o endereço do executável, que não me interessa, não é esse que eu quero, né? E o path do endereço do arquivo que eu selecionar, que ele vai cair no número 2 do array, vai cair no número, aliás, 2, desculpa, vai cair no, essa gripe está acabando comigo, ele vai cair no número 1 do array, porque o array começa contando de 0 a 255, né? Em programação sempre conta do 0 primeiro, né? Então, por isso que eu falei 2, porque na verdade o 2 aqui seria 1, né? Então é 0 e 1. Então no 0 vai cair o endereço do executável, e aqui nesse caso, no 1 vai cair o endereço do arquivo que eu selecionar externo para abrir dentro do meu programa, tá? No caso do Targus. Então aqui eu coloquei a primeira condição seguinte: quando ele iniciar o form, quando ele criar o form, quando for disparado o evento onCreate do form, ele vai chegar aqui e ele vai examinar. Se no parâmetro cont for igual a 1, né, se tiver uma string no valor 1, se ele for verdadeiro, se ele não tiver vazio, se ele tiver uma string, ou se eu tiver selecionado algum arquivo RTF, né? Ou seja, se o parâmetro numérico for igual a 1, for verdadeiro, ele vai entrar aqui dentro desse begin e vai executar esse trecho aqui de código. Se não for igual a 1, se não for verdadeiro, se a string for vazia, ele não vai executar esse trecho de código. Por isso que quando eu abri lá o Targus pela segunda vez, ele abriu tudo em branco, não abriu arquivo nenhum, depois da segunda vez. Bom, aí ele vai fazer o seguinte: sendo verdadeiro, sendo igual a 1, ele vai chamar o showMessage, a função showMessage, que mostra uma mensagem, que é aquela mensagem que vocês viram lá, né? Ele vai chamar a mensagem no showMessage, e dentro da mensagem ele vai mostrar o param str, que está associado ao param cont número 1. Esse número 1, ele está referenciado, ele faz referência ao parâmetro str, usando uma string.
E no caso essa string é o path, o endereço do arquivo RTF que eu selecionei. Eu acho que agora deu para entender, né? Então ele vai mostrar show message. Lembrando, gente, esse show message eu coloquei apenas como critério visual, tá? Para vocês verem ali realmente o path entrando no programa, sendo capturado, tá? Isso aqui não precisa, tá? Então ele vai mostrar o endereço completo do arquivo que foi selecionado. Depois daqui, quando eu der OK no show message, ele vai pular para essa segunda linha em tempo de execução, na execução. Aí a janela abrir, que ele não vai executar, ele não vai mostrar essa janela porque eu não usei o método execute, tá? Aqui não é preciso mostrar, né? Não é como tu vem aqui, ó. Eu venho aqui, abro o Targus, tá? Abro com qualquer outro programa, eu abro aqui e aí eu venho aqui, clico em abrir, ó. Ó, aqui eu usei o parâmetro, aliás não, o parâmetro não, eu usei o método, né? Execute, né? Aí ele executou a janela e ele fica esperando eu selecionar o arquivo, tá? São opções diferentes, né? Embora aqui no código, aqui eu tenha usado a mesma janela, o componente, né? O componente diálogo, né? De abrir, eu usei, mas não precisei abrir ele. Então eu joguei já direto, né? Então aqui a janela, tá? O componente abrir. Eu tô falando em português, gente, para ficar mais fácil, tá? Então eu tô falando principalmente para gente que iniciante aí. Então se eu começar, eu não posso ser muito técnico porque aí complica, né? A pessoa não entende, né? Então eu tenho que tentar ser o mais simples possível. Bom, então aqui para entender o componente de diálogo, que é aquele componente de janelinha, tá? Na propriedade dele, file name, que é uma string, eu estou jogando aqui, ele está recebendo aqui, ó, o parâmetro str do parâmetro count, que é o numeral. Então, a string que estiver associada a esse numeral vai ser jogada aqui, ó, no file name, nessa string do componente de diálogo, tá? Componente de janela, de abertura de arquivo. Aí ele recebeu aqui, no próximo passo, ele vai pegar o editor e vai jogar na propriedade load from RTF, que é a propriedade que abre, que carrega um arquivo RTF através de um endereço, de um path. Ele vai jogar nessa propriedade aqui o endereço que tiver na propriedade file name do componente de janela. Certo? Eu acho que ficou claro, dá para entender, né? Então ele abre o path contido no diálogo, né? E por último, ele vai pegar aqui aqui já é mais simples, a propriedade caption. Ele vai concatenar, aqui eu coloquei uma string, tá? E concatenei, concatenar, gente, em programação, eu estou somando aqui, tá? Eu estou adicionando a minha string, eu estou mandando ele exibir junto com a string, eu estou mandando exibir o hífen, mais um espaço em branco e mais o endereço de path do arquivo que eu selecionei. Aí vai acontecer isso aqui, eu vou repetir para entender bem. Ó, eu abri o Targus, tá? Eu abri aqui o arquivo, abri aqui, ele já colocou o path lá em cima, aqui, como vocês estão vendo aqui, ó. Colocou o Targus, colocou o hífen, o espaço que eu determinei e mais a parte concatenada, que seria o endereço do path, que isso aqui é variável, né? Eu posso abrir quantos arquivos eu quiser em qualquer lugar do sistema operacional, em qualquer endereço, né? Então ele vai colocar sempre aqui, vai atualizar o endereço, tá? Inclusive para novas janelas, eu abro aqui, ó, eu quero abrir um outro arquivo de outro tipo também, deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. No caso aqui eu acho que eu não tenho, eu excluí outros exemplos, tá? Aí não vai dar para abrir o mesmo arquivo, né, em outra janela, né? Mas eu acho que deu para entender, né? Então eu vou fechar aqui uma instância, fecho a outra. Então deu para entender essa parte. Então aqui já é um código bem simples, tá, gente? Bom, então eu acho que com isso tudo aqui eu consegui
sanar a dúvida do José. Não, acho que não esqueci de nada importante. Se tiver alguma coisa que comente aí no cabeçalho desse vídeo. Se quiser perguntar alguma coisa, pedir alguma ajuda, né, gente? Pô, quem sou eu? Mas se eu puder ajudar, mas lembrando, assim, o tempo é muito restrito, tá? A forma que eu consigo ajudar é exatamente por vídeos, tá? Eu não consigo participar muito dos fóruns de programação, não há tempo para isso, e a forma que eu consigo ajudar é assim, tá? A pessoa posta ali várias perguntas, eu seleciono algumas, vejo a mais importante e respondo em vídeo, tá, gente? É a única forma que eu tenho, ou por e-mail, por Facebook, redes sociais, etc. Mas mesmo assim, não há tanto tempo, né? E uma coisa que eu queria dizer também para vocês, gente, assim, ó, peguem assim, quem quiser, assim, dá um joinha aí no canal para mim aí, inscrevam-se no canal, tá? Porque não vai pagar nada, não dói nada, isso aí é totalmente gratuito, e a vantagem que a pessoa inscrita, ela recebe sempre por e-mail, se tiver um novo vídeo, então ela fica por dentro, fica atualizada, tá? Eu sempre vou postar assim, eu estou procurando aqui, gente, assim, fazer um trabalho sério, um pouco diferenciado, assim, daquilo que eu vejo aí na internet, tá? Porque tem muita coisa repetida, tem muito material repetido, assim. Então não tem sentido eu ficar gravando vídeos assim, repetidos, de conteúdos que já tem, entendeu? Então, sempre de uma coisa vocês podem ter certeza, tá? José e vocês aí, todos que estão assistindo esse vídeo, podem ter certeza. Sempre quando eu gravar um vídeo vai ser alguma novidade, tá? Alguma coisa importante que ainda não foi postado, não foi publicado, tá? Eu não vou repetir, conteúdo. Tá? Isso vocês podem ter certeza. Sempre será um vídeo exclusivo, um vídeo com novidade, tá? Bastante instrutivo, que possa servir para a grande maioria, tá? Que possa instruir aí, possa ajudar no aprendizado da programação, tá? No caso aqui eu estou usando ainda o Targus, como eu falei para vocês, como exemplo, tá? Porque é o projeto que eu estou atualmente trabalhando, né? Mas daqui a um pouco muda, daqui a um pouco vai ser outro também, né? Mas sempre usando aqui os meus projetos como exemplo, porque aí fica bem mais fácil, né? Fica tudo em casa. Bom, para terminar o vídeo e para responder a pergunta daquele rapaz lá, eu vou compilar aqui, aproveitando o gancho, eu vou compilar aqui o Targus, tá? Dentro do Lazarus, eu estou no Linux com Ubuntu 64 bits para mostrar para ele que realmente o Targus existe e é verdadeiro, tá? Não tem nenhuma armação aqui, nada, tá? Claro, respeitosamente, não estou nem criticando o rapaz, ele tem direito até de fazer a crítica que ele quiser, tá? E eu tenho a obrigação aqui de mostrar, então vou compilar ele, tá? Tá compilando, tá? Lazarus 64 bits, 1.6. Tá linkando, né? Aqui embaixo a gente pode ver aqui, ó. Tá linkando o executável. Tá demorando um pouquinho porque eu abri ele e não cheguei a compilar, né, gente? Mexi em alguma coisa aqui, ó, pronto, abriu, compilou, abriu. Vou abrir aqui o arquivo de apresentação, tá? Beleza, é isso aí, ó. Não tem, quer dizer, não tem armação nenhuma e não tem. Antes que eu me esqueça, uma coisa que também um rapaz, eu me lembrei, ele me perguntou, muito até simples a dúvida dele. E eu vou aproveitar o gancho aqui nesse vídeo e vou mostrar aqui para quem quiser também, quem não sabe ainda. Isso é bem básico, mas já que ele me perguntou, não custa nada eu mostrar. Ele me perguntou o seguinte, ele, no caso, ele usa o Linux e o Lazarus dele, ele não fica assim, ó, como está aqui no meu. Ó, vou minimizar aqui, ele tem um botão só, tá? Não fica aquele monte de botões aqui. O Lazarus logo que tu instala no Linux, ele fica separado aqui embaixo, né? Então isso aqui é bem fácil de resolver no Lazarus. Vou mostrar para vocês aqui, ó, vem aqui em ferramentas, opções, tá? Janelas. Aí tu vem aqui e marca essa opção aqui, ó, exibir um único botão na barra de tarefas. Ó. Pronto, marcou aqui, deu OK.
reiniciou o Lazarus, ele vai mostrar depois nesse único botão aqui, né? Que eu já vi muita gente reclamar disso, que no Linux ele coloca tudo separado, vários botões aqui embaixo, aqui, principalmente no KDE, e no Windows não. No Windows não acontece isso. No Windows sempre é uma janela só, um botão só, né? Então isso é muito prático, né? Até no passado eu até descobri isso, eu sofria um pouco ali, que eram várias janelas. Então aqui tu clica aqui, ó, ele abre todo, aqui bem prático, tá? Fica igualzinho no Windows aí. Então tá, gente, eu vou fechar o Targus, vou fechar aqui as minhas janelas para pesar um pouco menos. Agradeço a vocês aí por mais terem me acompanhado até aqui, prestigiado mais esse vídeo. E deixo aqui o meu último recado. Se puderem, por favor, inscrevam-se no canal para dar uma força aí. É um canal também que, apesar de ser antigo, vocês estão vendo que eu estou iniciando agora nele, né? Ficou ali anos ali, mas eu não postei assim muita coisa, até em função de tempo, né? Até questão, tempo é tudo, infelizmente. Tá bom, gente? Então, mais uma vez, espero ter correspondido às expectativas do José e ter esclarecido a dúvida dele e de quem mais aí, a quem mais possa interessar, né? E mandando um recado específico para o José, é o seguinte, José, é só tu adaptar o teu código agora, tá? Em vez de RTF, tu vai só trabalhar com TXT, tá? Mas a função vai funcionar igual, tá? Tá bom então, gente? Então, mais uma vez, obrigado. Falou aqui Marcos. E um abraço a todos e até o próximo vídeo.